Na rua eu fui entendendo que eu era preta, eu fui entendendo que eu vinha da favela, eu fui entendendo que eu vinha de uma série de lugares que me faziam cada vez menos humana. E era urgente e necessário que eu começasse a lutar para que nós pudéssemos ter voz. E entendi também que quando nós temos voz, a sociedade inteira tem voz. Eu sempre fui uma pessoa muito política, sempre me inteirei, eu falava que eu queria ser presidente, né, porque sou uma travesti, então na época dizia que queria ser presidente e achava a política interessante, gostava daquilo. Quando eu fui compreendendo, crescendo, entendendo, eu comecei a achar que era um lugar que não era pra mim, cheio de corruptos, de mentira, de uó, que eu tinha que fazer barulho, griteiro, ficar nua do lado de fora dos espaços políticos e exigir os meus direitos. E aí depois eu comecei a compreender, a partir do meu ativismo e da dificuldade de conseguir avançar enquanto sujeita, né, jogada pra rua, vivenciando a prostituição, vivenciando um corpo abjeto nas cidades por onde passei, eu comecei a entender que se não houvesse políticas públicas por meu corpo, que se não houvessem pessoas comprometidas com as pautas dos mais pobres, com as pautas dessa camada mais baixo da pirâmide social, a gente nunca ia conseguir avançar. Quando eu fui expulsa de casa, né, e comecei a vivenciar, eu cresci num lar muito protegido, com muito amparo, e de repente eu fui jogada na rua, eu fui expulsa de casa, né, eu dormi nas calçadas, eu vivi em casas de cafetina, eu vivi uma realidade de abjeção, um corpo desumanizado. Então eu não era humana, eu não era entendida como humana. As violências policiais, as violências dos clientes, enfim. Toda essa série de violações de direitos e o meu corpo como um corpo não humano, para quem foi tratada enquanto ser humana, para quem teve amor, afeto e proteção na infância. Então na prostituição eu comecei a entender que era preciso fazer algum tipo de barbaridade contra o sistema. Que era preciso se revoltar contra esse sistema de morte, contra o corpo preto, quanto o corpo pobre. Porque a nossa luta, ela é uma luta que modifica toda e qualquer estrutura social. Quando Angela Davis diz que quando uma mulher negra se movimenta, a sociedade se movimenta com ela, nós somos a materialização desse pensamento, né? A gente vê que quando a gente avança, que quando as nossas práticas políticas são implementadas, a sociedade sai desse buraco que o fascismo, os homens brancos, a cis-heteronorma colocou. Então, a partir das violências, da desumanização do meu corpo, eu percebi a necessidade e a urgência de ser ativista, de fazer política, de pensar política e de modificar a humanidade, a sociedade como um todo. Assim como a sociedade, a cidade de São Paulo também precisa de muitas mudanças, né? É uma cidade que tem mais gente na rua, tem mais casas vazias do que gente em situação de rua, é uma cidade que tem muita riqueza, mas um índice de desigualdade cruel, é uma cidade que concentra 4 milhões de pessoas negras, é o maior número de pessoas negras fora da África, mas aqui nós temos um racismo estrutural e institucional perverso. São Paulo é a cidade que as LGBTQIA+ escolhem como refúgio, mas não tem políticas públicas. A LGBTfobia grita, né? São Paulo precisa de transformação. Eu não diria que eu escolhi a via da política partidária. Eu acho que a via da política partidária é a opção que nós temos. Nós precisamos estar nos espaços de tomadas de decisões. Nós precisamos estar nos espaços que criam as leis. Nós precisamos formular políticas públicas que tirem os nossos grupos sociais da marginalidade compulsória, da abjeção, da desumanização. Então não se trata de uma escolha, se trata de uma urgência. A gente precisa garantir a entrada e a chegada desses corpos que nunca puderam antes ocupar a política nos espaços de política. Essa é a primeira mudança que precisa acontecer. Mulheres negras, mulheres trans, mulheres trabalhadoras ocupando o parlamento, ocupando a Câmara Municipal de São Paulo. E se coloquem à disposição de formular, de pensar políticas públicas, projetos de leis que dialogue com esses grupos e que minimize, porque é óbvio que a gente não tem ingenuidade de achar que em 4 anos nós vamos resolver os problemas da cidade de São Paulo, mas que vá ao pouco nesse projeto que é de longo, médio prazo, dando uma resposta a essa devastação social e humana que acontece no Brasil e aqui na cidade de São Paulo. Eu sou a pessoa que posso ajudar essas mudanças a acontecer, porque eu sou mulher, pobre, preta, que acredita nos direitos humanos, vinda da periferia, que conhece a realidade das ruas, a violência policial, a desumanização do corpo, a ausência de políticas públicas, a negação à educação, à saúde, ao transporte, ao direito da cidade. Porque na minha trajetória e na construção que eu faço coletiva, porque não se trata só de mim, não é só sobre Erika Hilton. O projeto político que eu proponho é um projeto político de muitas vozes, é um projeto político que dialoga e é construído com várias vivências, com várias realidades, com várias humanidades. Por isso que eu sou uma possibilidade
possibilidade, uma alternativa para o enfrentamento de todos esses desafios e essas dificuldades que nós temos na cidade de São Paulo. E porque na minha trajetória de vida, na minha luta, na minha essência, eu trago tantas vivências, eu trago tantas realidades dessa cidade cruel, dessa cidade terrível, dessa cidade violenta. Por isso eu me sinto como uma alternativa, como um corpo e uma voz possível, embasada pela minha base, para ocupar a institucionalidade e transformar esse cenário e transformar essa realidade bárbara e cruel a partir da minha trajetória, a partir da minha vivência, a partir do meu acúmulo, a partir dos aprendizados que eu tenho pelos lugares por onde passei, a partir da minha experiência no Poder Legislativo Estadual, que isso conta muito. Eu acho que por esses motivos eu me sinto preparada para ser uma alternativa diferente de transformar, afrontar e radicalizar a política paulistana.